3h13. CBN Total. Um projeto piloto da Universidade Estadual Paulista, Unesp, vem transformando computadores velhos em novas máquinas no município de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. O objetivo é não gerar mais resíduos por meio do reaproveitamento de peças. Um estudo feito pelo Programa da ONU para o Meio Ambiente aponta que o Brasil é o mercado emergente que gera o maior volume de lixo eletrônico per capita a cada ano. Cada brasileiro descarta o equivalente a meio quilo de qualquer coisa parecida com tecnologia. O país também é o segundo maior gerador de lixo proveniente de celulares, com 2.200 toneladas por ano, abaixo apenas da China. No final de 2010 foi aprovada a Política Nacional de Resíduos, que responsabiliza as empresas por prever toda a reciclagem dos produtos, como será feito o retorno e a destinação ambiental adequada, chamada de logística reversa, da qual já falamos aqui no CBN Total. A expectativa é que as regras para o descarte estejam em vigor já no segundo semestre do ano que vem, em 2012. Para falar sobre o assunto, a gente vai conversar agora com José Marcelo de Assis Wendling, que é professor do Colégio Técnico Industrial da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, que está nessa ideia de reciclar computadores, mas evidentemente entender o problema como um todo. Professor, bem-vindo aqui à CBN, boa tarde. Boa tarde, Adalberto, tudo bem? O senhor recupera os computadores, mas mesmo aqueles que têm tecnologia, se comparadas às de hoje, muito obsoletas? Sim, a maioria dos computadores que a gente recebe hoje são computadores que estão em torno de 10, 12 anos de uso. Então, são bem obsoletos comparado com o que a gente tem hoje no mercado. Tá, e como é que é essa recuperação? Eu consigo pegar esse material? Como é que eu faço, monto uma máquina nova? Então, eu tenho aqui uma equipe que trabalha comigo nesse projeto. Os computadores que a gente recebe, eles passam por uma triagem, onde eles vão diagnosticar quais partes desses computadores ainda funcionam, né? Ainda podem ser utilizados. A partir disso aí, eles começam a montar uma nova CPU, testando a compatibilidade das peças, de forma a montar computadores assim que não servem para um processamento avançado, mas eles servem assim para requisitos de inclusão digital, processamento de texto, produção de planilhas, acesso à internet. Na verdade, são computadores que são montados, destinados a projetos de inclusão digital, principalmente com comunidades carentes. Tá, quando o senhor vê a lógica hoje que se tem do consumo cada vez mais acelerado, porque as pessoas estão tendo acesso a bens de consumo, sobretudo os de maior valor agregado, e os tecnológicos fazem parte dos de maior valor agregado, o senhor acha que há excessos hoje no consumo? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que pretende ser implementada a partir do ano que vem, daria conta disso? Olha, Adalberto, eu acredito numa questão cultural. Hoje tem uma filosofia que foi implantada na cabeça das pessoas de que elas simplesmente têm que consumir. O poder aquisitivo, né, de certa forma, aumentou, os custos, principalmente de eletroeletrônicos, eles baixaram aqui no Brasil, né, principalmente com essa inserção de muitos componentes chineses, né, as placas eletrônicas elas ficaram mais baratas, barateou muito bem o custo aqui de equipamentos. E as pessoas simplesmente têm na cabeça que elas têm que consumir, e elas não têm ideia de para onde vai aquilo que elas estão descartando, que elas estão jogando fora. Sendo que cada equipamento eletrônico, ele é regado a materiais que são nocivos ao meio ambiente, materiais tóxicos, né? E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vem justamente tentar combater essa ideia de eu ter um consumo exacerbado a partir dos fabricantes, né? Ele fala dessa ideia da responsabilidade compartilhada entre governo, indústria e consumidor, e essa indústria se entende também como o revendedor, eles compartilham essa responsabilidade também do consumidor, que não, né, que vou descartar o meu celular, o meu computador, ele possa enviar para a revenda, que é a revenda autorizada, que possa estar enviando novamente ao fabricante. Mas isso aí a gente tem um outro problema correndo por trás, porque a gente tem o governo não consegue medir hoje quanto de equipamento, principalmente de informática, que a gente tem no mercado brasileiro, porque tem muita coisa que entra ilegal.
E a partir disso aí, você contempla em empresas brasileiras, né, ou empresas que têm polos dentro do Brasil, elas vão poder receber. Você tem grandes marcas aí que vão receber esse equipamento. Mas esses equipamentos que entram de maneira ilegal, que não temos empresas regulamentadas... Mas você não tem controle, é isso? Você não sabe o que entrou para pedir logística reversa, é isso? Sim. Aí a gente conta com essas iniciativas de poder trabalhar e tentar dar uma tratativa para esses equipamentos. Tá, professor, o que o senhor faz aí? O senhor acha que dá para ser aplicado em larga escala ou é mais difícil? A ideia nossa, como um projeto piloto da Unesp, já é tratar os computadores, os equipamentos de toda a universidade e produzir dentro da universidade. E começar, a partir de certo momento, né, depois que a gente trabalhar dentro dos nossos equipamentos, começar a atender a comunidade local. E a ideia é poder passar o know-how, né, as formas de trabalhar com os equipamentos para outras iniciativas também, porque é muito importante. Na verdade, não tem como um projeto, uma iniciativa nossa, hoje piloto, ser o redentor, né, desse problema que a gente tem com o lixo tecnológico. Então, quanto mais iniciativas nós tivermos, melhor, porque essa logística reversa, eu acredito que não vai conseguir atender a toda essa demanda que a gente tem hoje. Tá. A logística reversa não daria conta, ou seja, eu preciso de outra medida que também sozinha não é capaz de atender o problema do maior acúmulo e a maior geração de lixo eletrônico, é isso? Sim, voltando só a essa questão comportamental que o senhor citou, que hoje as pessoas são levadas a crer que elas têm que consumir, até para mostrar que melhoraram de vida, é natural, esse país sempre foi um país de demanda reprimida. Uhum. O que faltava era poder aquisitivo. Quando houve um princípio de poder aquisitivo, nós estamos vivendo essa fase ainda, apesar da situação ser um pouco menor para comprar do que era tempos atrás, tivemos isso no plano real também, quando a moeda foi estabilizada, deu um boom de consumo. O senhor acha que as pessoas hoje compram sem necessidade, também em sistemas eletrônicos, porque que elas podem comprar alguma coisa a mais, mas quando eu falo em produto eletrônico, por que alguém precisa de 2 computadores ou de 3 computadores? O senhor acha que o nível de exacerbação de compra está nisso? Porque celulares é comum as pessoas terem 3 celulares. Eu não sei para quê, mas elas têm 3 celulares, não é? Sim. Hoje foi difundido na cabeça das pessoas que elas precisam ter. Então, a pessoa tem, o que você citou, ela tem 3 celulares, 2 celulares... a gente às vezes até brinca, a maioria deles serve mais para receber, porque às vezes ela se preocupa tanto em ter vários celulares para trabalhar, às vezes com várias operadoras, que ela não consegue manter um crédito para fazer a ligação dentro do celular, né? A gente brinca isso aí, mas colocar na cabeça das pessoas que eles precisam, agora lançou um computador com monitor mais bonito, agora lançou que ele é um pouquinho maior, ele é 2 centímetros maior, esse ele é rosa. Assim, eles não se preocupam, eu tenho necessidade disso aí, isso vai ajudar, sei lá, no consumo energético, o meu não funciona mais porque eu preciso. Será que realmente há necessidade de eu estar consumindo? Porque a gente está pagando um preço por isso. Tem um preço que está sendo pago e enquanto a gente não estiver trabalhando de maneira forte, esse preço está sendo muito alto. A gente está gerando uma quantidade de resíduos aí, as pessoas não têm noção, às vezes, que dentro dos equipamentos eletrônicos, a gente tem mercúrio, a gente tem cádmio, a gente tem berílio, a gente tem chumbo, a gente tem uma série de elementos químicos tóxicos que colocados no meio ambiente, porque a maioria das pessoas acabam não se preocupando como elas vão descartar isso aí, então elas ficaram assim, eu tenho equipamento, ele está me estorvando lá, então eu vou jogar no lixo, sei lá, vou colocar lá na porta de casa, se alguém pegar, se o sucateiro pegar. As pessoas, elas passam adiante e o problema não é mais delas. Então é um negócio cultural que precisa ser trabalhado na cabeça das pessoas. Professor, só uma última pergunta. Qual é o custo hoje de trabalhar com reciclagem desse material? Ou seja, de eu recuperar computadores, tirando algumas peças e refazendo máquinas? Evidentemente que eu tenho um custo anulado, que é ter uma máquina nova que não custou nada. O que custou foi eu recuperar o material que eu recebi ali e fiz uma nova máquina. Tem-se uma ideia de custo por computador, de custo de hora por homem ali trabalhando? Como é que funciona isso? Olha, eu posso passar um custo para você assim. As peças a gente não tem custo nenhum. O que a gente tem, às vezes, custo
de peça dentro do computador é trocar uma bateria da BIOS, né, do computador que trabalha com o sistema operacional. Então, geralmente, os computadores que a gente recebe, então, tem a bateria muito antiga, a gente precisa trocar para poder mandá-los. E tem os custos dos estagiários, né, que no caso a minha equipe que trabalha aqui. Eu não sei dizer assim por hora a máquina quanto que isso chega a custar, não. Mas eu posso afirmar que é muito menos do que uma máquina nova. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui à CBN. Boa tarde ao senhor, hein? Eu que agradeço. José Marcelo de Assis Wendling é professor do Colégio Técnico Industrial da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá e está à frente desse projeto piloto da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, que está transformando computadores velhos em novas máquinas e apontando o quanto o problema e o quanto que a logística reversa, embora uma boa iniciativa, não vai conseguir atender a todo o lixo tecnológico que a sociedade está produzindo. Até porque tem todo o material irregular que entra no país. E isso não tem carimbo de fábrica alguma. Não dá para exigir, se eu não conheço nenhum material, como é que eu posso exigir a fábrica, que a fábrica faça a logística reversa? CBN Total.